A paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada e é com muita alegria que nós estaremos aqui por mais esse tempo crescendo na graça e no conhecimento, né? Hoje nós teremos um retiro, né, em preparação para a nossa renovação da nossa consagração. Esse retiro, né, é para a nossa consagração, que será no dia 3 de junho de 2021. Então estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos nos socorrer. Vamos pegar a nossa palavra e abrir no Salmo 61, 62, cujo título é Confiança Absoluta. Que o Espírito Santo nos dê a graça de vivermos esse tempo de reflexão neste retiro, primeira parte. Então vamos lá. Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é o meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derribá-lo? Com uma parede já inclinada, como um muro que já se fendeu. Sim, de meu excelso lugar pretendem derrubar-me. Eles se comprazem na mentira, enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me ao coração. Só em Deus repousa minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é o meu rochedo, protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro e de uma mentira, os filhos dos homens. Não, eles sobem na concha da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem espereis vãmente no roubo, crescendo vossas riquezas. Não prendais nela os vossos corações. Numa só palavra de Deus compreendi duas coisas. A Deus pertencem o poder, ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo as suas obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu gostaria agora de convidar vocês, né, a louvarmos e adorarmos o Senhor com esse salmo, né? Quem puder fechar seus olhos e vivenciar esse momento, porque o salmo é um louvor. Então, Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar te louvar, te adorar e te bendizer pelo teu imenso amor. Muito obrigada, Senhor Deus. Quero te agradecer por tão grande bondade. Quero te agradecer por todo esse salmo, mas o versículo número 1 que diz: só em Deus repousa a minha alma. Só tu, Senhor, é o meu Senhor. Só tu é minha força, é minha coragem, Senhor. Só tu, Senhor, pode realizar tantas coisas na minha vida, Senhor. Bendito, adorado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tu é meu refúgio. Muito obrigada, Senhor, porque tens cuidado da minha vida. Bendito, adorado, misericordioso. Sei sim, Senhor, sem a tua presença não podereis nada, não conseguireis nada, não posso conseguir nada, porque tu és o Senhor, Deus da misericórdia, Deus da bondade.
Desejo sim, Senhor, que Tu seja o centro da minha vida. Desejo sim, Senhor, que Tu seja meu alvo, que seja a minha esperança, porque só em Ti, Senhor, encontro apoio, encontro coragem, porque verdadeiramente, Senhor Deus, Tu conhece a minha vida, Tu sabe como eu estou, sabe das minhas necessidades e angústias. Bendito, adorado pelo Teu olhar santo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu chamado. Dai-me a graça, uma experiência com Teu amor, Senhor, para vivenciar o Teu chamado. Bendito, adorado, misericordioso, Senhor. Tu és meu tudo, Tu és meu Senhor. Tu és aquele que está sempre comigo. Quem como Deus não existe. Tu é o meu único Senhor. Te amo, Senhor. E quero sim estar sempre presente contigo, porque meu desejo é o céu, Senhor. Meu desejo é estar contigo e te perceber e te receber na Eucaristia, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pela sua vitória sobre a morte, Senhor. Obrigada porque trouxe para a minha salvação, que apagou a minha dívida, Senhor, e derramou o seu sangue precioso por mim. Bendito, adorado, misericórdia, Senhor. Tu és o centro, Senhor, da minha vida. Obrigada, Senhor. Santo, santo, bendito, adorado, misericordioso. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, seja meu alvo, Senhor. Não deixa que eu me perca, Senhor, mas que eu possa caminhar sempre contigo, Senhor. Bendito, adorado, misericordioso. Quero entregar minha vida, meu sim, minha missão, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Que Tu seja a minha alegria sempre, Senhor. Bendito, adorado, misericordioso, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Santo, 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 Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Glórias e louvores a Ti. Amém? Amém, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui diante do Senhor, do nosso Deus, que nos amou até o fim, até a morte de cruz, e não parou aí, porque morrendo na cruz, Ele cumpriu a promessa de ressuscitar, de estar vivo, e foi mais além, entregou o Espírito Santo dele sobre mim, sobre nós. Glórias e louvores a Ti, não é mesmo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, hoje, né, nós estamos aqui realizando o nosso retiro em preparação para a nossa consagração, a primeira parte do nosso retiro. E o nosso retiro de hoje tem um tema, porque assim é da vontade do Senhor. E o tema do nosso retiro está em João, capítulo 15, versículo 16, que você possa pegar a sua Bíblia, né, para que o Espírito Santo faça arder o seu e o meu coração. Então, em João, capítulo 15, versículo 16, nós vamos termos assim a primeira experiência com o tema do nosso retiro de hoje, a primeira parte do nosso retiro. E João, capítulo 15, versículo 16 diz assim: Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso é para mim e para você, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o tema do nosso retiro, primeira parte, é ser escolhido por Deus. Como diz esse texto, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E quem fala isso é o Senhor Jesus, para mim, Luzinete, para cada um de vocês. Você não foi só olhado e visto como a multidão, mas você foi separado, separada, escolhida pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, né? Essa experiência de ser escolhido, de ser olhado, de ser visto pelo Senhor. É o que está aqui a palavra. A palavra não diz que o Senhor escolheu a todos. Ele está falando no singular, na primeira pessoa, está falando para você.
diretamente para você, para o seu coração. Não foste vós, não foi você que me escolheu, mas eu é que te escolhi. O Senhor te escolheu, Jesus te escolheu. Sinta-se escolhido, sinta-se escolhida por esse Deus que é só amor, que é só misericórdia, o Todo-Poderoso, aquele que derramou o seu sangue até o fim. Glórias e louvores a ti, né? Então nós precisamos ter a certeza de ser escolhido, a certeza, né, de estarmos aqui presente diante do Todo-Poderoso, dessa escolha, dessa separação, desse olhar santo e bendito. E na história da palavra a gente vê que a escolha do Senhor e o olhar do Senhor mudou a vida de muitos. Então a escolha de Jesus para a minha vida e para a sua vida vem em primeiro lugar para mudar a sua vida, para arrumar as coisas, as suas atitudes, né, de acordo com a vontade do Senhor, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Ele aposta em você, ele acredita em você, por isso ele te olha, te separa e te escolhe. Sinta-se amada, separada e escolhida, escolhido pelo Senhor. Amém? Então, para nós termos uma experiência maior com essa escolha, né? Com essa alegria de o Todo-Poderoso estar te olhando, estar na expectativa do seu sim, nós vamos dar uma olhada em alguns personagens da palavra de Deus que vão nos ajudar, né, nessa atitude de ser olhado, de ser escolhido, de ser separado. O primeiro personagem que nós vamos mergulhar e aprender um pouco está em Lucas capítulo 1, versículo do 30 a 33. Olha que coisa maravilhosa. Lucas capítulo 1, versículo do 30 a 33. Vamos ver que personagem é esse? Deixa eu pegar a palavra. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graças diante de Deus. Então, essa personagem é Maria Santíssima. E esta passagem é aquele momento que o Senhor olhou para a terra, viu Maria, viu a grandeza da alma de Maria, a humanidade de Maria, e assim a separou e a escolheu. Inicialmente, o Senhor olha, escolhe, porque tem esse valor. Maria teve valor, assim como eu e você temos. Então ele enviou o mensageiro dele, o anjo, até Maria, para falar dessa expressão, desse olhar, né? Então a palavra de Lucas capítulo 1, versículo 30 diz isso, do 30 a 33. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse olhar bendito e misericordioso de Deus para com Maria, ele desejava um sim de Maria após essa escolha, após este convite para ela ser a mãe de Deus. Maria prontamente, sentindo esse amor, acolhendo esse amor, no versículo 38 ela diz: então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo afastou-se dela. Foi levar o sim para o Todo-Salvador, o Todo-Poderoso Deus Pai, né? Para assim ela se tornar mãe do nosso Salvador. Maria, quando disse sim, ela não tinha noção do que esperava. Simeão, quando ela apresentou Jesus no templo, disse, né? Esse menino será sinal de erguimento e destruição para muitos, e quanto a tu, uma espada de dor transpassará a sua alma. Ali já estava sendo dito o futuro de Maria. Maria esteve com Jesus o tempo todo, com Deus, cuidando, amando, fugindo quando era preciso, cuidando no menino Jesus, zelando por ele, e simplesmente Maria, né, ficou até os pés da cruz com Jesus. Naquela passagem que o Senhor fala assim para João, o discípulo amado:
João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E aí o Senhor nos deu Maria como mãe, né? Então, Maria, esta mulher que prontamente disse sim, renunciou o seu sonho, a sua vontade para dizer sim ao Todo-Poderoso. Olha aqui, é a atitude linda de ser escolhida. Olha que grandeza de alma Maria vem deixar para mim e para você, né? Renúncia do seu desejo, do seu sonho, para realizar o sonho de Deus. Maria pegou o sonho de Deus e juntou o sonho dela e sonhou com Deus. E permitiu que a salvação chegasse. O sim de Maria. Glórias e louvores a ti. Como Maria tem tanto a me ensinar, a te ensinar, não é mesmo? Vamos para o segundo personagem, já que nós estamos vivendo esse momento de ser escolhido. O Senhor diz, não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi. Olha aí, Maria foi escolhida. Vamos ver o nosso segundo personagem, que também vem mostrar para nós a graça da escolha. Esse personagem, ele está em Mateus, capítulo 1. Vamos lá. Mateus, capítulo 1, versículo de 20 a 21. Vamos ver quem é este personagem. Mateus, capítulo 1, versículo do 20 a 21, que diz assim: Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José. José é o nosso próximo personagem, homem de Deus que vem ensinar, né, a grandeza da escolha. Vamos lá? Olha o que o Senhor, através do anjo, disse para José. José, filho de Davi, não temais receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E eis que dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E despertando no versículo 24, José fez com que o anjo do Senhor lhe havia dito, e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Esse é para mim, esse é para nós, palavra da salvação. José, homem obediente, porque conhecia a palavra, conhecia o chamado de Deus e disse sim a Deus. Então José, esse homem que não mediu as consequências, porque ele sabia que deveria chegar um Salvador, e que alegria ele poder ser convidado por Deus, olhado por Deus, separado por Deus, escolhido por Deus para ser pai adotivo do Filho de Deus, para cuidar deste jovem, desta criança, deste bebê e deste homem, deste Salvador. Quanto José se alegrou, mas ele sabia que muitas coisas poderiam acontecer, que logo do início aconteceu. Ele teve que levar Maria para o recenseamento, nenhuma porta se abriu para Maria, toda dificuldade ele passou. Ele, como provedor daquela família, luta por um emprego, que ele era carpinteiro, tinha uma profissão e nem sempre tinha emprego, nem tinha salário, não tinha dinheiro, mas ele confiava na providência, ele confiou em Deus o tempo todo e Deus assim foi providenciando o sustento da família. E todo cuidado e zelo, e a gente pode perceber que o anjo do Senhor apareceu várias vezes na vida de José, pedindo que ele saísse, que levasse a mãe, que levasse o bebê, porque ele está sendo perseguido, que Herodes ia matá-lo, porque Herodes, os magos falaram que iam ver o rei, e Herodes ficou com raiva que existia um rei, ele queria que esse rei morresse para que só ele reinasse. Então, José, até Jesus completar assim, 12 anos, ficou ali mudando de cidade em cidade, vivendo itinerantemente, até que seu filho pudesse estar assegurado. Assim aconteceu quando Herodes morreu, então ele voltou para Nazaré e depois Jesus assim cresceu. José pediu assim muito a Jesus que desse a graça dele encontrá-lo no céu, porque ele não ia conseguir suportar todo o sofrimento, porque ele entendeu bem a mensagem de Simeão quando Jesus foi apresentado ao templo.
E José, esse homem temente a Deus, obediente, responsável, zeloso com a promessa de Deus, com o cumprimento dessa promessa, que é a promessa de salvação, não desistiu do chamado, mesmo diante da provação, da dificuldade, foi, obediente e teve muito respeito e temor ao Senhor. Glórias e louvores a ti por este sim de José. E o nosso próximo personagem está lá no Antigo Testamento. Que bênção é para nós e quanto vem nos ensinar esse personagem. Está em 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 21, nós vamos ler um pouquinho antes, né? É a vocação de Samuel. Já sabemos quem é nosso personagem. Samuel, esse profeta, né? Que jovenzinho já iniciou a missão dele, dizendo sim à escolha. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre os olhos de Eli, que era o profeta que ele estava sendo formado. Quem era Samuel? Era filho de Ana, aquela mulher que foi até o templo pedindo ao Senhor para ser mãe, porque ela vivia um constrangimento perante as pessoas que diziam que ela era estéril, que o ventre dela nada produzia, nada fecundava. Então ela pediu a misericórdia de Deus, ela conseguiu engravidar e teve um filho, colocou o nome de Samuel e consagrou o Senhor. Então assim que Samuel foi desmamado, ele foi levado para o templo para o profeta Eli, poder cuidar dele, ensinar e formar. Era a promessa da mãe e assim foi cumprida. Então Samuel estava lá no templo, sendo formado, ensinado, e ele dormia lá no templo, até que um belo dia o Senhor, Deus, quis conversar, quis se aproximar de Samuel, e ele falou no versículo 4, o Senhor chamou Samuel, ao qual respondeu, eis-me aqui. Samuel então correu para junto de Eli e diz, eis-me aqui, chamaste-me? Aí Eli falou, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio a Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste e eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, não tinha ouvido a palavra do Senhor. Não tinha sido ainda manifestada a palavra de Deus a ele. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis que aqui tu me chamaste, compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Aí no versículo 9 Eli fala assim, vai, torna-te a deitar. E disse-lhe ele, se ouvires que te chama de novo, responde, falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se, veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou. E como de outras vezes, Samuel, Samuel, falai, a resposta de Samuel, que vosso servo escuta. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui Deus começa a se revelar a Samuel, dando ainda, enquanto ele menino, uma missão já de dizer para Eli que como Eli não tinha uma postura correta diante dos filhos, não chamava atenção, não agia com fidelidade, ele estava destituindo Eli, daquela missão de profeta, e Samuel ainda menino assumindo aquele chamado de ser profeta. E daí para frente Samuel aí ungiu o rei Saul, depois com toda a dificuldade, o mau humor de Saul, Saul foi desobediente, perdeu a graça, ele teve que ungir então Davi. E Samuel, um tempo conturbado, de muita política, de transição de rei, Samuel tinha que ser verdadeiro, tinha que falar a verdade, tinha que ir até o final, custasse o que custar, pagou um preço alto, que muitas vezes foi rejeitado, tinha missões duras para realizar, mas não deixou de cumprir o seu chamado. Ele tinha consciência de que ele foi escolhido, ele tinha consciência que a palavra de Deus foi até os ouvidos dele. O Senhor se inclinou para Samuel e disse, Samuel, Samuel, eis aqui, falai, Senhor, o teu servo escuta. Assim devemos ser como Samuel toda vez que o Senhor nos der uma missão.
E nós vamos para o nosso próximo personagem, né? Que está em Lucas, capítulo 1. Vamos lá? Lucas, capítulo 1. Vamos ver que linda esse personagem também, como a gente está crescendo, apesar de ter, né, um pouco rápido, mas como a gente está crescendo. Então, esse personagem, não vou falar o nome, nós vamos descobrir, é Lucas 1, 57 a 67. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz seu filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia, porque Isabel também era estéril, de tanto pedir, o Senhor lhe concedeu a graça. No 8º mês foram circuncidar o menino e queriam chamar-te pelo nome de seu pai Zacarias, mas sua mãe interveio e disse, não, ele se chamará João. Depois, mais à frente, como Zacarias não acreditou e ficou mudo, as pessoas foram até Zacarias e no versículo 63, Zacarias diz, né, pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Então toda a vizinhança ficou, quem será esse menino? E ali no versículo 76 diz, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Né? Então, que grandeza essa de João Batista, chamado para alertar o povo, preparar o povo para Jesus. A gente viu que Samuel, logo lá atrás, assim como Samuel disse sim, João disse sim, Batista, né? Disse sim desde o ventre de Isabel. Quando Nossa Senhora foi visitar Isabel para ajudá-la, que o anjo disse que estava no 6º mês, já quando ela chegou na casa de Isabel, Jesus no ventre de Maria saltou de alegria e João também saltou de alegria quando viu Jesus. Então ali já foi a primeira experiência de João Batista. Que grandeza! E João Batista pagou um preço alto, né? Porque de tanto falar a verdade, ele perdeu a cabeça, né? Desculpa. Herodes, assim, então, mandou cortar a sua cabeça, né? Vamos, então, para o próximo personagem. E tem muitas passagens de João, muitas mesmo, né? João, ele foi muito antes de ir para o próximo personagem, queria falar muito sobre essa passagem. João, ele batizou Jesus e ele pôde ver o Espírito Santo ser exteriorizado numa forma de uma pomba. Que grandeza para João, né? João já tinha esse contato com o Espírito Santo desde o ventre da mãe. A gente pode perceber também que ele batizou Jesus, ele reconheceu Jesus como Messias. E quando os discípulos dele falaram, vamos seguir a ti ou aquele homem? João falou com toda clareza, ele é o Messias, eu não, né? A humildade de João, que maravilha. E o próximo personagem é uma pessoa muito importante para nós, que vem também nos ensinar muito, né, sobre esse olhar, sobre esse chamado. Esse personagem está em Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, 18 a 20. Os primeiros discípulos. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Nosso próximo personagem é Pedro, nosso primeiro papa, né? E André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Que maravilha, né? Pedro, quando foi escolhido e olhado, ele largou a profissão, abandonou as redes, abandonou a profissão e seguiu ao Senhor. Olha que grandeza, né? E o chamado de Pedro não fica por aqui, não. Se você der um salto mais à frente, em próprio Mateus, capítulo 16, versículo 16,
Olha a grandeza do chamado de Deus. Nem que ele, não é que ele fosse grande, porque a gente pode ver que Pedro era muito parecido conosco, do gênio forte, né, sensível às coisas, impulsivo, né, mas que era dócil ao Espírito Santo. E depois eu vou dizer por que Pedro se parece conosco, mas deixa eu ler primeiro aqui. Simão respondeu Pedro ao Senhor quando questionou os apóstolos: quem eu sou para vocês? Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí dá a missão: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. É o chamado de Pedro a ser papa, a ser o chefe da igreja, a estar à frente no sacramento da confissão. Tudo que você ligar aqui, eu ligo lá. Desliga aqui, desliga lá. Quando a gente se confessa, né, é desligado os pecados, é perdoado mediante o perdão dado, né, pela igreja através do sacerdote. Que importância tem o sacerdote, não é mesmo? Então Pedro diz sim. Mas na frente a gente vai ver, né, em João 21, que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Pedro vai falar: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Porque o Senhor questionou 3 vezes a Pedro, porque 3 vezes Pedro negou. Por isso que eu disse que Pedro se parece comigo, com você, porque quantas vezes nós negamos ao Senhor Jesus, não é mesmo? Mas que bom que o Senhor tem misericórdia e nos dá muitas chances para a gente provar o amor que temos para com Ele. Assim foi Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele fala: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. E aí está declarado, né? Pedro, seu chefe da igreja, o primeiro Papa. Hoje nós temos o Papa Francisco. Isso é pura graça. Então a gente pode perceber que todos esses homens e essas mulheres, né? Essa mulher maravilhosa que é a nossa mãe Maria Santíssima, São José, Samuel, João Batista e Pedro, esses homens foram olhados, foram escolhidos. E o Senhor falou mesmo: não foste vós que me escolhiste, vós me conheceis, lendo a Escritura, experimentai meu amor com as orações, mas eu escolhi. O diferencial é a docilidade, o diferencial é o desejar ser escolhido, desejar essa aliança, desejar estar com Deus. E aí a gente percebe que Deus, ele escolhe sim, e o escolhido e a escolhida, ele é capacitado pelo Senhor se ele diz sim. Como Maria foi capacitada para ser a mãe do Senhor, como José foi capacitado para ser o pai adotivo, Samuel foi capacitado para ser profeta, como João Batista foi capacitado para ser profeta também do Novo Testamento e preparar o caminho do Salvador, o Senhor Jesus, como Pedro foi também, né, o primeiro Papa, o chefe da igreja, aquele que a conduzia a igreja segundo a vontade do Espírito Santo do Senhor. Né? E quanta graça, e quanta bondade, quanta evangelização, quanto Pedro levou a palavra do Senhor. Lembra da família de Cornélio, toda convertida, e quanto o Espírito Santo desceu e converteu aquela família. Lembra de Pedro entrando no templo, o homem pedindo a esmola, e ele falando: ouro nem prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que Pedro deu para aquele coxo? Aquele aleijado, a fé, o acreditar. Então, todos esses homens que disseram sim, porque tomaram consciência da escolha, eles sabiam que Deus, né, ao escolher-os, ia capacitá-los. Assim você, meu irmão, né, da família da Aliança, vivendo esse retiro, primeira parte que fala de ser escolhido, que você possa também se sentir escolhido, escolhida pelo Senhor e ter a certeza que Ele vai te capacitar. Mas uma coisa é certa: o Senhor escolhe, capacita, mas o Senhor também prova. O Senhor Deus não vai tirar de você as provas, não vai tirar de você as dificuldades, para que a sua fé seja amadurecida, para que você cresça, né?
e que na provação você seja lapidado, que você seja transformado. Agora também nós temos que ter a certeza que o olhar do Senhor está sobre aquele escolhido. E o olhar do Senhor está sobre nós para saber se nós verdadeiramente vamos cumprir aquilo que Ele falou. Aqui em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 24. 16, 24 diz assim: em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, ele está falando para mim e está falando para você, que é escolhida e amada por Deus. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Quer dizer, isso é uma promessa, né? Mediante uma escolha e uma decisão. Se você quiser decidir Jesus, renuncie a sua vontade, renuncie os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Ele não vai te dar uma cruz que você não possa carregar, ele não vai te dar um fardo que você não possa, né, guiar e seguir e levar. O fardo que ele vai te dar é o fardo que você vai poder carregar. Mas é preciso renunciar, tomar sua cruz, seus problemas, suas dificuldades de cada dia. Só por hoje carregarei a minha cruz, renunciarei à minha vontade e assim você vai indo, né? Então a gente pode ver que todo aquele escolhido, olhado por Deus, Deus também olha o seu cansaço, as suas angústias, né? As suas preocupações. Se a gente continuar aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo do 28 a 30, nós temos uma grande promessa para aquele que diz sim, aquele que renuncia a si. Ele fala assim, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele fala assim: essa promessa é para você, meu irmão e minha irmã. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebereis minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu peso é leve. Esta é a promessa de Deus para você e para mim. O teu jugo, né, se tornará suave se você deixar o Senhor Jesus tomar esse jugo. O teu peso, o teu fardo, a tua cruz, quem vai te ajudar a carregar? E muitas vezes vai carregar por você como Simão, o Cirineu, o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor não abandona o seu escolhido e a sua escolhida. O olhar dele está sobre você. Então, nessa primeira parte desse retiro, a gente pode ver que o nosso grande tema é ser escolhido. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi. João capítulo 15, versículo 16. E a grandeza, né, do sim, da renúncia, né, de buscar fazer a vontade de Deus, sob o olhar do Senhor, o cuidado, a capacitação que o Senhor vai te dar e o amparo que Ele vai dar na provação para que a sua fé cresça e amadureça, são as podas da vida. Se você permanecer com Ele, Ele vai tomar o seu jugo, vai tomar o seu fardo, Ele vai carregar a sua cruz. Amém? Então, que maravilha, né? Nós teremos sim uma atividade para essa semana próxima, que é você escolher, né, um personagem e desse personagem que eu falei, escolher um número de 1 a 5 e dependendo do número tem a correlação de um personagem e aí você vai responder alguns questionamentos que eu preparei, né, para você. O primeiro é como foi o seu despertar para o chamado de Deus. O segundo, a minha fé me faz ser obediente e fiel a Deus nas provações e nas dificuldades. Olha os nossos personagens, né? E aí a gente vai caminhando, dando passos para esse crescimento, sabendo sim que esse Senhor Todo-Poderoso, né, que diz hoje que carrega os meus e carrega os teus fardos, Ele não nos abandona, porque essa promessa verdadeiramente é uma promessa grande, uma promessa eficaz, não é mesmo?
porque quando o Senhor ele promete, ele não abandona a gente. A promessa dele é grandiosa, não é mesmo? Então eu gostaria muito que você pudesse ouvir essa música para a gente tomar posse dessa grandeza, né? Desse chamado, porque verdadeiramente Deus te chama, né? Te chama e chama a mim, chama a nós, chama cada um de nós. Então, Senhor Deus, diante da tua grandeza, diante do teu amor, eu quero agradecer por tudo, Senhor. Agradecer por esse teu olhar santo, agradecer pela tua misericórdia. Bendito, adorado e misericordioso. Quero te agradecer, Senhor, te louvar e te bendizer, Senhor. Queria que você pudesse escutar, né, essa música que tem muito a ver comigo e com você, né? Eu gostaria muito, porque o Senhor, ele está sempre conosco, ele não nos abandona, né? A misericórdia dele é grande demais, né? Então, Senhor Jesus, obrigada pelo teu infinito amor, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Né? Fecha os seus olhos, contempla, né? Esse chamado, esse olhar, né? Visualize o Senhor olhando para você, te chamando, né? E que você possa escutando essa música, a letra dessa música. Se você decidir pelo Senhor, você não perde a sua vida, mas você entrega a sua vida. Entrega a sua vida pelo Senhor, pela missão, né? Então, você amada, escolhida por Deus, sobre o olhar de Deus, se você renuncia à sua vida, deixa tudo, olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar o amor, a força, para não ter medo, para não desistir, para seguir em frente, para ir em frente. Porque se a promessa de Deus, não tenha medo, eu estou aqui. O Senhor está contigo, porque Ele conhece a tua história, Ele sabe, né, de todos os seus problemas, das suas dificuldades. Ouçamos. Seus bens por mim, seus filhos por mim me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elege. Obrigada, Senhor, porque essa letra é linda. O Senhor está falando que é para mim não ter medo, porque verdadeiramente Tu me conheces, Senhor. Tu nos conhece. A letra da música diz: eu conheço aquele que eu elegi. Eu conheço aquele que eu elegi. O Senhor te conhece. Conhece desde o ventre materno. Conhece a tua história de vida, as suas angústias. Creia, creia que o Senhor, Ele te elegeu porque Ele te escolheu e Ele te conhece. Você é eleita, eleito, escolhido, amado. Você é precioso, preciosa. Obrigada, Senhor, por esse carinho, Senhor. Obrigada por essa bondade. Eu sinto o mais profundo do Teu amor na minha vida, Senhor. Bendito, adorado, misericordioso pela Sua promessa. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Que grandeza, gente, que grandeza, que bênção, né? Santo, adorado, bendito, misericordioso és Tu, Senhor. Então, nós vamos pedir a nossa Mãe Maria Santíssima, né, que está conosco desde o início e ela intercede por nós. Porque assim como a palavra diz, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. E essa música, o Senhor diz, eu sei aquele que eu escolhi. Essa letra é muito forte. Eu sei e eu conheço aquele que eu escolhi. O Senhor te conhece. Então que nossa Mãe interceda por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que você possa estar sempre em sintonia nessa semana que antecede, né, a nossa consagração e renovação do seu sim, dessa aliança maravilhosa com o Todo-Poderoso, aquele que te escolheu. Não foi você que escolheu ele te escolheu. E ele te escolheu porque ele conhece aquele que elegeu e escolheu. É você, a eleita, é você o eleito, é você a escolhida e é você o escolhido. A paz do Senhor e tome posse desta verdade. És amado, és amada por Deus. Amém?